Alegria, com paz e amor no coração. Muito bem. 51ª frequência de Único Deus. Parabéns, dona Elaine Pazini. Hoje é aniversário. O impossível não é o fim, é o começo. O impossível não é o fim, é o começo. E aí... Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Acho que tá bom, né? Ou não. Apertei o botão aqui. Tudo atrapalhado. Tá aquelas Brastemp. Então, parabéns, dona Elaine. Blau Pazini. Hoje é aniversário dela. Que você tenha realmente um dia pleno, cheio de graça. E um ano maravilhoso. Com o sol te iluminando, te aquecendo. Consciente de ha-has e ahá. Ok? Muito bem. Bora lá. Vamos falar a respeito. Já é, exatamente. Vamos falar sobre inadequação, peso que isso traz, sobre a inadequação, a consciência e a iluminação. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Esses serão os nossos temas. E vontade de ler, terminar Timóteo 3 e 4. Tá? Vamos ler Timóteo 3 e 4. 2 Timóteo. Dois Timóteo 3 e 4. Muito bom. Deixa eu já preparar aqui. Quando deu uma engasgada aqui, o negócio estava... Deixa eu colocar aqui. Pronto. E... E se aquece aqui um pouco.
O Sol, você tá por aí? Se você estiver por aí, avisa os grupos que eu acabei não soltando lá. Só dá um aviso que nós estamos ao vivo. Então, amados, vou estar trazendo aqui uma consciência antes de nós começarmos a nossa conexão. Inclusive para ver se minha voz solta. Sobre a importância de nós estarmos agora aqui pela manhã conectados. Não é fácil. É uma mudança bem considerável na nossa existência. Precisa de força de vontade para que isso aconteça, mas eu garanto para vocês que muita coisa muda realmente, sabe, na nossa existência, mas a verdade é que exige uma mudança de mentalidade, exige uma mudança de você entender o quanto isso é importante, de você querer realmente introjetar isso na sua existência. Exige uma mudança de hábito, você mudar, é um novo hábito na vida, é um novo style mesmo, você tem um outro estilo de vida. Às vezes as pessoas confundem isso, de que o simples motivo de você acordar pela manhã vai fazer com que tudo na sua vida mude. Não é assim. Esse é só um passo importante. Mas é o que você vai fazer com isso, o que você vai fazer com essa nova conduta, entende? Essa é a real. O que você vai fazer com isso que vai fazer com que as coisas mudem. Uma coisa, obviamente, uma coisa puxa a outra. Uma coisa vai puxando a outra. Mas essa é uma mudança que ela tem que vir de dentro, sabe? Um lugar em que não está se vendo. Isso aqui que está se vendo é uma projeção daquilo que está dentro, sabe? Ó, daquilo que está dentro. E tem camadas aí dentro que ninguém nem está vendo em você. Ninguém está vendo. Camadas. Camadas importantes. Que ninguém nem está vendo aí. Só você está vendo. Só você está vendo essas camadas. Camadas profundas mesmo, que só você consegue enxergar. Ninguém está vendo isso. Mas essa é uma mudança que ela tem que vir verdadeiramente lá de dentro, de muito dentro. Muito dentro. Parece que não tem mais nada, mas tem um pequeno ser lá dentro. Pequeno ser. Que ninguém nem está vendo. Muito pequenininho. Que parece que acabou, mas que na realidade se desvela um outro ser. Nossa, até caiu aqui. E eu preciso achar agora, senão já era. Vai ser difícil agora aqui, viu? Mas é isso. Eu não vou achar isso agora.
Precisa de luz aqui. É um pininho, bem pequenininho. Mas é isso. É um ser que ninguém nem tá vendo. Muito pequenininho. Muito pequeno. Menor que esse aqui. O que estão vendo aí é isso aqui, ó. Mas será que é isso aqui? Não, não é. Isso aqui é uma projeção, sabe? É uma projeção. É essa profundidade que precisa mudar. E as pessoas não compreendem essa mudança. Isso passa verdadeiramente por mudanças de hábito que você precisa fazer na sua vida, para que as coisas realmente comecem a acontecer. Não é possível mudar sem mudança. Você tem que mudar para mudar. Essa é a real da história. Tudo bem? Ok. Vamos ver o que ao longo dessa manhã em Timóteo, 2 Timóteo 3 e 4 nos traz de conexão, de haha, zeahá, tá bom? Bora fazer a nossa conexão matinal? Fechando os olhos físico para abrir nossa visão interna. Respira fundo. Solta. E mantenha o foco na respiração. Sentindo o ar entrando e saindo. O ar entra e sai. Encontremos ali a sílaba semente, o sagrado Om. Respirou. Respira fundo. Solta. Tomar consciência do corpo físico, as pernas, os braços, a base da coluna, subindo até a cervical. Observando a caixa craniana, lado direito e esquerdo do cérebro, a razão e a emoção. Direcionando a consciência ao coração, respirando fundo e sentindo os pulmões.
tomando consciência que é você no comando desse movimento. Descendo pelo trato digestivo, passando pelo estômago e toda a extensão do intestino. Sem direito e esquerdo, respira fundo, levando o ar lá no rins. A bexiga, os órgãos que deixam esse corpo operante, funcionando. Levar a consciência ao segundo corpo, ao corpo de sensação. Tomar consciência da pele e do tato. Do paladar na boca, do aroma nas narinas, do som que chega nos ouvidos. Tomar consciência desse corpo de prazer, sensação. Elevar a consciência ao terceiro corpo de emoção. Tomar consciência das emoções. Quais emoções que habitam aí em ti agora? Que estão permeando o seu ser. Nessas camadas mais profundas que nós vimos agora. Aquilo que não está aparente, mas projeta. Tomar consciência plena e pura, elevando ao corpo de pensamento, corpo mental. Observar a diferença entre as emoções e o pensamento. São corpos diferentes. Quais pensamentos que habitam aí? Deixe que eles passem, não se apegue a eles. Observe a respiração. Sinta o ar entrando e saindo. Constante e gradual. Esse fluxo é como a maré que vem e que vai. Um fluxo constante de ida e vinda, de expansão e de contração. Deixa que os pensamentos se vá. Mantenha o foco na respiração. E leve a consciência a 1 metro da cabeça física e observa uma esfera de luz que aí se apresenta. Uma segunda esfera um pouco atrás e acima, e uma terceira acima dessa segunda
alinhada à primeira. E observe essa trindade sagrada. Brahma, Vishnu, Shiva, Horus, Ísis e Osíris. O pai, a mãe e o filho. Alfa, Ômega e o neutro. Todas as trindades se encaixam aí. Desce uma cascata de luz na cor rosa, claro, penetra pelo topo da cabeça e inunda o corpo, inunda todos os 4 corpos. Tudo agora se transforma nesse rosa claro. Saudações à Mestra Rovena. Saudações ao amor incondicional. Desapegado. O amor que vem da grande fonte. Sinta a presença do Espírito Santo à sua volta. Refaça as alianças com o Santo Espírito. Como seu orientador e seu guia. E comungue os princípios agora dentro de você. Do amor e da justiça. A justiça que foi, é e sempre será. Com a impressão na obra de Deus. Precisa, acordada, desperta, equinânime, justa. Comungue esse princípio dentro de você. E o amor pela bondade e a generosidade da estética formada. Uma estética justa, precisa também. E nessa precisão, uma delicadeza da forma. Comungue esse princípio dentro de você. Você estará comungando o próprio Cristo, o arquétipo do amor e da justiça, aceitando esses princípios dentro de você para o seu renascimento, para a ressurreição na direção da vida eterna. Quanto mais você se aproximar desses princípios e colocar ele como fundamento na sua vida, mais se estará próximo de uma condição verdadeiramente humana, que comunga os princípios do sagrado e do divino. Comungar esses princípios
caminhar segundo a orientação do Espírito Santo, exercendo o seu livre-arbítrio com responsabilidade. Ser consciente, ser grande, ser maduro. Ampliar sua consciência em direção ao mundo astral e observar o Sol e a Lua. Ampliar a visão observando Mercúrio e Vênus. Tomar consciência dessa bola de fogo, que é um cometa percorrendo a galáxia, com os planetas atrás dele. Ampliar a consciência à Terra, a Marte, a Júpiter, a Saturno. Observar Urano, Plutão e Netuno, todos percorrendo o Sol. E observar esse sistema caminhando na galáxia. Observar a galáxia. Ampliar a consciência e observar outras galáxias. Tomar consciência da trama do universo. Perceber o todo. Perceber Deus. Render graças a Ele e a sua obra que você está inserido dentro. Se postar diante dele, se conectar com Ele, com o todo. Sentir a presença do todo. Você conectado a tudo e a todos. Tomar consciência da responsabilidade que você tem de cada ato. Do livre-arbítrio dado. Receber a misericórdia e a compaixão do universo, que acolhe indistintamente, pois é o próprio Deus vivo. E voltando, observando o sistema, Netuno, Plutão, Urano, Saturno com seus anéis, Júpiter, a Terra, Marte e a Terra, com a sua Lua, e à frente Vênus e Mercúrio e o Sol. Observar o Sol e a Lua, o masculino e o feminino dentro. Penetrar o plano da Terra e ir se aproximando do Brasil,
do seu estado, do seu município. Se você está em outro país, do seu país. Observando esse corpo com as esferas aí. Penetrar a consciência no corpo. E a partir daí projetar a sua melhor versão. Consciente do macro e do microcosmos. Traga a sua própria imagem no futuro. Observando a sua melhor versão. E lembre que esse corpo, ele precisa ser um templo sagrado onde habitam os princípios do divino e do sagrado. Se veja nessa melhor versão. Um corpo melhorado, aquilo que você dá conta de enxergar. Sua nova casa, seus novos relacionamentos. Sua profissão. Seus objetivos de vida em curso. E lembre que você tem um dom único que ninguém mais tem. Só você tem. Observe ele. Deixa que floresça. E veja que você está distribuindo isso a outras pessoas. Se enxergue na sua melhor versão e veja a emoção que você tem de estar se enxergando no seu futuro próximo. Tudo acontecendo diante de ti, dos seus olhos. Firme e confirme essas imagens. Vá fechando as suas mãos físicas em punho, para que seu corpo sinta que você que está no comando. E sinta o poder e a maturidade em você, da responsabilidade dos seus atos. Que tudo está nas suas mãos. E que você tem a união que faz a força. Você está conectado com as forças divinas, com as forças do universo. Consciente, desperto e esperto. Respira fundo. Vá relaxando as mãos. E antes de abrir os olhos, diz: eu sou líder. Eu sou líder de mim mesmo. E bate firme, carinhosamente firme no seu peito, dizendo que você é líder. Eu sou líder. Eu sou líder de mim mesmo. Sou eu no comando das minhas ações. Eu na responsabilidade de mim mesmo.
Sou eu que faço as coisas acontecerem. Eu sou líder. Isso. Vai abrindo os olhos, pega as mãos. Bom dia. Lembre, aquilo que se apresenta é só uma projeção. Tem camadas muito mais profundas dentro do seu ser. Muito mais profundas. Você está pegando, tá embaçando aí que eu tô vendo. Deixa eu ver se que habitam aí dentro. Como é que vocês se sentem? Conta aí pra mim. Vamos ler Rahaz e Ahá em Timóteo. Bora lá. Vamos ver o que a invocação traz. Faça a invocação comigo. Ó Eterno, quero trocar essa... Deixa eu ver. Vamos ver o que vem aqui. Não era aqui. Não era para abrir você. Vamos dar uma outra cor aqui. Muito bem. Ó Eterno, faça a invocação comigo. Se fui escolhido por ti para ser seu braço justiceiro e executante de tua providência, dai-me tua ajuda para suportar o peso das minhas inadequações, das minhas transgressões, dos meus pecados. Instrui-me, Senhor, sobre os teus desejos ocultos. Não faças de mim um instrumento cego. Ao contrário, que minha consciência, que eu mesmo, se encontre sempre iluminado por ti, na luz, com a luz e pela luz. Saudações ao sétimo coro, ao coro dos principados, dos príncipes. Saudações a Haniel, Jeová Tsambayosh Haniel, Jeová Tsambayosh Haniel, Jeová Tsambayosh Haniel. Muito bem, queridos. Então ele fala de justiça, ele fala de pecados, suportar os meus pecados, as minhas transgressões, minhas inadequações. Nós sabemos que os 7 vícios de comportamento
que nós trabalhamos, né? Aí numa mini imersão. Tem pessoas pedindo para que eu refaça essa mini imersão. Ela foi realmente muito legal. Mas está gravado lá. Dá para você adquirir, se você quiser. Né? Tem uma gravação. O fato é que, da mesma forma que nós temos 7 pontos de energia, que são quase como 7 mares, que vão ter seus rios e seus afluentes, e se desdobram em 72 mil pontos de energia no corpo. Os vícios de comportamento são a mesma coisa: soberba, a ira, a luxúria, a gula, a avareza. E nós somos 7 aqui agora. É a mesma coisa. Eles são 7 grandes centros de energia que se desdobram em outros centros, subcentros e subcentros, que vão se desdobrar em, poderia dizer, 72 mil pontos também de vícios, de subvícios, que vão juntando um com o outro. Quando se fala a imagem e semelhança de Deus, nós poderíamos traduzir a imagem e semelhança do universo, que é Deus, como a gente pode sentir agora. Não tem diferença. O segundo princípio sutil diz: tudo que está em cima está embaixo pelo milagre do Uno. É uma outra terminologia para falar a mesma coisa. Eu quero dizer que quando nós olhamos os mares, o Atlântico, o Pacífico, o Mar Negro, etc., eles também se desdobram em outros grandes rios, menores rios e seus afluentes e assim por diante. Mas é uma massa como um todo, está ligado ao planeta, está ligado a esse corpo. Os pecados são a mesma coisa, eles estão aí. Em maior ou menor escala, você vai ter menor ou maior influência. E se tem pecado, se tem transgressão, se tem o vício do comportamento, tem as virtudes cardeais correspondentes, como tudo que é luz e sombra. Então, ele está nos dando isso. Ajuda-me a suportar o peso das minhas inadequações. Todos nós teremos. Isso faz parte do sistema, como poeira, como bactéria, vírus, sujeira, que nós limpamos do nosso corpo físico, da nossa roupa. Nós precisamos limpar também da nossa mente, do nosso corpo mental, do nosso corpo emocional. Precisa ser limpo. Isso. Que eu possa suportar. E para suportar essa carga, nós precisamos estar conectados com as virtudes cardeais. Precisa ter essa consciência. Precisa ter essa consciência. E ele segue: instrua-me, Senhor, sobre teus desejos ocultos. Ou seja, que está por trás de tudo nesse universo, por trás da matéria. Por trás da matéria. Não me faça um instrumento cego, o contrário, que minha consciência, que nós mesmos, né? Consciência somos nós, se encontre sempre iluminada por ti. Ou seja, nessas virtudes, sempre iluminando, pulsando as virtudes cardeais. Paciência, a diligência, a magnanimidade, a temperança, capacidade do doar.
e assim por diante. Pegaram? Hã? Muito bem. Como vocês estão? Como é que vocês estão aí? Fala aí pra mim. Cada um na sua atividade aí. Escreve pra mim aí como é que vocês estão nesse momento, exatamente nesse momento, se sentindo. Vem da Matrioska. E nós vamos ler 2 Timóteo 3 e 4. Ver o que nos traz nesse sentido. Perigos dos últimos dias. Cartas a Timóteo de Paulo. Saibam disso, nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos. Será que se tem uma conexão? Essa é uma sacada que você precisa ter. Quando as coisas começam a... Você olha e fala assim, nossa, mas eu falei isso aqui agora. E tá aparecendo uma propaganda. Ou alguém me liga, ninguém mais liga, né? Alguém vem no WhatsApp e fala alguma coisa que eu tinha acabado de falar. Quando você começa a perceber essa sincronicidade, porque elas estão aí, ela está sempre acontecendo, a sincronicidade, não é que ela vai acontecer. Tudo está conectado a tudo, a lei da causa e do efeito, tudo, absolutamente tudo. Mas às vezes caoticamente. Quando você percebe que essa sincronia tem fluidez e que está conectado, nós acabamos de falar sobre os pecados. Eu não programei, eu nem li Timóteo 3 e 4. Mas a gente lê 1 e 2 e são 4 capítulos. Eu falei, vamos ler 3 e 4. Então me veio a inspiração. Isso é inspiração, essa é a orientação do Espírito Santo. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais mesmo, geradores humanos, né? Ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Será que a gente está vivendo isso? Percebe que doideira? A questão não é a humanidade, a questão é você, a questão sou eu. Essa é a questão. Você está aqui, desperto, esperto, consciente nesse momento. Esquece quem está à sua volta. Você precisa fazer por você. Você precisa fazer com você. É a partir de você que vai vir a mudança do seu ambiente. Se você estiver comungando valores, estiver resgatando o que precisa ser resgatado e praticando sobretudo na sua vida, ou seja, criando as mudanças, preparando o terreno para que você tenha novos hábitos, que você quebre os paradigmas, que você quebre os conceitos do seu subconsciente e avance um degrau. As coisas vão começar a acontecer à sua volta. Amantes dos prazeres, ou seja, conectado ao segundo corpo, do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. De todo que tenha isso. São esses os que introduzem pela casa e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, ou seja,
nos princípios. Fé são os princípios. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Os desafios de Paulo a Timóteo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Ele está trazendo aqui alguns atributos e virtudes cardeais. Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, nova conduta, conectada ao propósito, que está ligado à fé, que traz paciência, que traz o amor, a justiça, a perseverança, o foco, a determinação. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente com Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, todos que desejarem viver pautado no amor e na justiça, de uma forma cristalina e verdadeira, serão perseguidos. Contudo, os perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha que interessante isso. É a causa e o efeito, enganando e sendo enganado. Não é possível uma pessoa enganar e ela não também ser enganada. Isso é uma causa e um efeito, tá? Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, salvar a ação, uma ação salva, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, com E maiúsculo, é inspirada por Deus. É inútil para ensiná-lo, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Falou do amor, está falando da justiça agora. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vou repetir esses últimos 2 versículos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Útil, inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E ele segue. Ele segue. Na presença de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Prega a palavra, Timóteo. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Preparado a tempo e fora de tempo. Muito bom isso. Ele está falando de cronos e kairos, o tempo cronológico e aquilo que é atemporal, como essa conexão que nós fizemos, que sai fora do tempo e do espaço. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário,
sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Uma pausa aqui, foi interessante. Eu troquei com uma seguidora no Instagram um pouco bastante, até demais, eu acho. Chegou uma hora, eu falei, ó, time de Cronos deu a história, porque tem uma consciência do saber horizontal e acha que tudo é acadêmico, etc. Enfim, não conseguiu entender isso. Mas me lembrou porque colocou aqui, ó, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. E teve uma passagem que ela citou isso, essa pessoa citou isso, né? Ela estava dizendo sobre uma forma de manipulação. E aí ela teve uma hora que ela falou, criticou gurus e mentores, etc. Botou tudo num pacote, né? E eu coloquei hashtag não sou seu guru, hashtag não sou seu mentor, né? Coloquei lá como resposta. E trouxe essa consciência além da academia. E de que as verdades... esqueci de dar esse grauzinho aqui, olha como é que muda a imagem. E dei essa consciência, né, de que a verdade da doutrina científica ou religiosa, ela serve só para religião e para ciência, mais para nada. Absolutamente mais para nada. O que precisa nos basear, o que precisa ser fundamentado, que é a casa de Deus, é o fundamento, esse é o 16º caminho, de 22 caminhos, o fundamento, a casa de Deus, o que deve nos fundamentar é a verdade absoluta. Qual é a verdade absoluta? Que serve para mim, que serve para você, que não tem diferença para mim e para você. Essa é a verdade absoluta, cara, é tão simples. O resto são verdades relativas, que se juntam mestres de si mesmos segundo seus próprios desejos e fica criando coisas, sabe? E às vezes a pessoa descobre algo, como tem uma série de coisas que eu trago aqui que são sacadas pela conexão que eu tenho, e aí de repente cria-se um movimento Luiz Marceliano, entendeu? Na história. O espiritismo nasceu assim, o budismo nasceu assim, percebe? Buda não foi budista, Kardec não foi espírita, Jesus não foi católico, né? Jesus é cristão, ele é o Cristo vivo, não foi? Mas ele não foi católico, nem evangélico, percebe? E aí essas pessoas ficam criando, Blavatsky, né? Blavatsky não foi teosófica, né? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Ficam criando isso por verdades parciais. E às vezes não é nem a pessoa, é um grupo de pessoas que tem essa necessidade. Mas tem um ego também, ou pode ter um ego também, dessas pessoas, né? Que tem pessoas assim à sua volta. Eu não permito, assim, muito tempo, sei lá, desde 2016, 17, em que eu comecei a ter, de certa forma, sei lá como eu chamo, uma visibilidade talvez maior e tocar as pessoas e transformar, ajudar a transformar elas, que tentam de tempo em tempo me rotular, né, com algum nome, não importa qual. E no way, aqui não vai ter chance, entendeu?
E espero que não façam na minha partida. Nada disso. E ele segue aqui. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Pegaram? Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Cara, evangelho e ministério. Cara, assim, eu estou gostando dessa palavra. Era uma palavra que, de alguma forma, algumas palavras, sabe, me traziam um certo ranço, porque são usadas de uma forma apropriada, inapropriada, se apropriam dela de uma forma inapropriada. Templo, por exemplo, igreja, são palavras tão nobres, sabe? Que não tem nada a ver com o que foi desenvolvido. Templo significa a casa de Deus, cara. Qualquer casa, qualquer local, casa é local, que habite Deus é um templo. Isso aqui pode ser um templo. Habita coisas dentro desse corpo. Como essa matriosca. Que tem coisas dentro. Né? Percebe? É um templo, é uma igreja. É um tabernáculo, pode ser um tabernáculo. Então, quando a gente fala de evangelho e fala de ministério, é a mesma coisa, cara. Você entende que tem uma distorção aí, né? Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo de minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Comungam esses princípios. As palavras finais de Paulo. Procure vir logo ao meu encontro, caro Timóteo, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Eu conheço Tessalônica. É incrível esse pedaço na Grécia. Crescente foi para a Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, Timóteo, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquito e Éfaso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Nunca vi o Paulo meio que jogar, não é? Tá jogando praga, né? Ele só tá falando da causa e do efeito, mas falar de uma forma assim, tão veemente. Previna-se contra ele. Cuidado com Alexandre, o ferreiro, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Abandonaram Cristo, vou abandonar você, Paulo. Que isso lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todas as obras malignas e me levará a salvo para o reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Caramba, cara. Quando Paulo fala com tanto realismo assim, sabe? O texto dele traz esse realismo. Eu vejo assim, sabe? Paulo mesmo falando aqui com a gente. Tem um filme, eu reassisti pela, sexta vez, Interestelar. E tem um momento em que eles
Eles vão descer num planeta, no oeste do planeta, que está... ele está numa outra galáxia, eles passam por um buraco de minhoca, e esse planeta ele está muito perto de um buraco negro, esse planeta. E aí, segundo a lei da relatividade, né, por estar muito perto do buraco negro, ele tem uma distorção do tempo e do espaço. Então significa que quando eles estão lá no planeta, quando eles descem no planeta, 1 hora no planeta significa 7 anos do nosso tempo, por causa dessa distorção do tempo e espaço, da malha do tempo e do espaço. Bom, enfim, cientificamente não importa isso. O que importa dizer é que eles descem nesse planeta para ver se tem vida, porque tinha sido enviado uma nave antes para lá, para esse planeta. E tem água, é um mar assim, eles descem e não vem a nave, mas tem o transponder, né, como do avião, e eles vão atrás do transponder. E a menina vê lá que a nave, só tá o transponder que a nave tinha sido destruída, né? E, enfim, tem consequências ali, mas a fala que tem, que é importante, quando ela volta para a nave, ela fala pro cara lá, né? Pro mocinho lá, o piloto da nave. Ela fala, nesse planeta, eles acabaram de pousar. É como se eles tivessem pousado agora. Isso aconteceu há poucos minutos. Cara, esse filme é muito bom. Ele te faz refletir uma série de coisas, né? Então, a partida de Paulo é como se tivesse acontecido agora, entende? Na malha do tempo e do espaço. Como se tivesse acabado de acontecer a morte dele, a morte de Cristo, né? A passagem de Cristo. A concepção desse planeta, está tudo entrelaçado. A gente acha que está muito longe. É só ter uma visão ou ter uma percepção de algo bem legal, de você olhar para o sol e não é um outro sol. Esse sol que está aí é o mesmo. Desde que a Terra foi construída. Vocês já pensaram nisso? Que este sol que você está olhando é o mesmo sol que iluminou Cristo, que iluminou Buda, que iluminou todos os seres que tiveram na Terra. É o mesmo sol. Não é outro. Ele viu tudo isso. Foi incrível quando eu estive na Praça da República em Firenze. É uma praça importante lá. E é a mesma praça em que Galileu, entende? Em que Michelangelo, em que Leonardo da Vinci pisaram. São as mesmas pedras. O suor deles, se é que pingou, está ali contido naquelas pedras. Quando eu percebi isso na Praça da República, eu falei, cara, eu preciso improvisar aqui. Dançar, né? Dançar sem coreografia determinada, um improviso. Como se faz na música, você faz isso na dança. E eu improvisei, né? Na Praça da República tinha uns bolivianos tocando e eu improvisei com a música deles. Tem uma foto minha com os meus pés imundos, cara. Eu fiquei imundo, minha roupa ficou imprestável. Mas eu dancei sentindo, entende? Galileu Galilei, cara. Sentindo todos esses caras. Percebe? Então é como se Paulo estivesse aqui. Como se as coisas todas tivessem não, elas estão entrelaçadas. Ler cartas de Paulo é como se ele tivesse escrito agora. Ele acabou de escrever, você está lendo, está fresco isso. Na sua vida, na minha vida. Pegaram? Hã? Hoje vocês estão quietinhos aí. Alô, tem alguém aí comigo? Alô? Oh, bom dia. Tem alguém aí comigo? Escreve aí eu, se tiver aí comigo. Hã? Ó,
Apareceu alguém? José Solange, obrigado, viu? Assim é. Bom dia! Boa, Marcelo Luiz! Aí, garoto. Faz tempo que você tá por aqui? Ah, então aí. É a primeira vez que você tá aqui, Marcelo Luiz. Olha, Luiz Marcelo, Marcelo Luiz, cara. Nunca vi essa composição. Marcelo Luiz também é raro. Você não deve ter encontrado muitos Marcelos Luiz. Como eu, Luiz Marcelo, eu não encontrei vários. Olha que doideira isso. Segunda vez que te vejo. Muito bom. Que lindo. Tá inscrito no canal? Lembrei do meu pé de caqui, que tem mais de 60 anos. Quanta coisa viu nessa casa. É, exatamente, meu. E foi uma semente. E quanta coisa verá, né? Então, cara, a gente precisa perder. Marcelo de Luiz, não. Essa é a Luzia Solange, viu, Marcelo? Você já conheceu ela aí. Me inscrevi, tô acompanhando agora. Boa, garoto. Ó, nós temos um aprofundamento agora. Escuta seu coração, tá? O aprofundamento é para os membros do canal. Então, se bater no seu coração de estar com a gente, como a Brasília, por exemplo, tá com esse símbolozinho, essa estrelinha do lado, é porque é membro do canal. Se torna membro do canal e vem para o aprofundamento, tá? Que a gente vai terminar aqui. Aí eu vou falar sobre a data do dia, eu vou falar umas conexões mais fundas. Nós vamos ler mais um trechinho desse livro aqui, A Forma Pensamento, Como Haja Vibração. Nós leremos hoje, tá? E vamos ler também a Chave Enoquiana de hoje, que fala sobre Ruach HaKadosh. Ontem foi Ruach Elohim, hoje é Ruach HaKadosh. O poder do aspecto feminino de Deus, do divino. Então, se você se sentir motivado, se inscreve como membro, tá na barra, e vem junto, tá? Se não, vai escutando ainda um pouco, para ver se é isso mesmo que você tem que fazer. Aproveitando para dar parabéns para nossa, exatamente, Elaine, é aniversário dela. Deem parabéns para ela, gente, para Elaine, viu? Elaine está fazendo 42 primaveras hoje. Muito bem. Vamos fazer a nossa conexão. Acho que a gente vai fazer no aprofundamento, tá? Vamos fazer no aprofundamento a conexão. Amados, hoje é terça, lembrem, quinta-feira nós temos a nossa live no Instagram, às 20 horas e 8 minutos, tá? Com o tema, vamos ver qual é o tema que nós vamos liberar, na flor da idade, isso aí, Pazini. Vamos ver que tema que nós vamos trabalhar, mas semana passada trabalhamos sobre os vícios. Vamos ver o que nós vamos trabalhar hoje, essa semana. Deixa eu ver se vem uma inspiração para mim aqui. Poder da mudança? Vocês gostam desse tema? O que vocês acham? Vamos trabalhar o poder da mudança? Falar sobre isso? Eu acho que é um bom tema. Poder da mudança. Olha, Joyce. E aí, despertou, querida? Dormi cedo. Se não dormir cedo, filha, fica babando lá na tumba. Viu? Dormi cedo. Bora para o aprofundamento? Vou fechar esse link para abrir o outro. Postem para mim aí, por favor, o aprofundamento. E espalhem nos grupos. Bora lá? Estamos já a 74 minutos, ou seja, 1 hora e 14 minutos de conexão. Tá bom, né? Brasília rendendo graças, dando parabéns à
sua amiga, companheira de jornada, não é não? Os trevos felizes, quem é que está sentindo um trevinho? Lembre, viu, Marcelo Luiz? Nós somos a comunidade dos trevos felizes. Comunidade dos trevos felizes. Quem se sente aí na comunidade, coloca um trevinho. E vamos para o aprofundamento. Tá aí o link. É só vocês entrarem, tá? E se você quer se tornar membro, é só você clicar no aprofundamento. Ele vai falar que é só uma área de membro e vai te direcionar para ser membro. Certo, biscoito? Deixa eu ver. Bora para o aprofundamento. A gente canta parabéns lá no aprofundamento. Olha lá. Elaine se sente tentando. A Elaine se sente uma... Agora acho que eu consigo. Uau, por que que... Não estou conseguindo fixar o... Eu não estou conseguindo fixar o endereço. Uá. Esse endereço eu não estou conseguindo fixar ele. Não sei porquê. Mas está aí, tá? Só clicar. Bora para o aprofundamento. Vou fechar esse link e abrir o outro, tá bom? Até daqui um minutinho. Valeu!